Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe sua vida, esteja abençoando a sua família, o seu coração, que nesse momento cada um esteja preparado para cultuar ao Senhor, único digno de louvor, honra e glória. Junte sua família, vamos orar, vamos entregar o nosso coração ao Senhor e vamos cultuá-lo. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, abençoe o nosso coração. Esteja abençoando a nossa mente, Senhor, para que nós estejamos completamente voltados ao Senhor. Perdoe os nossos pecados, fortalece a nossa fé, Senhor, e que o desejo do nosso coração, que é oferecer o nosso melhor, o melhor culto das nossas vidas ao Senhor, possa, ó Deus, acontecer no poder do Teu Espírito Santo e no mover do Teu Espírito Santo em nós e através de nós. E que seja, Senhor, ao Senhor toda a honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e vamos louvar ao Senhor. Olha o mar, imenso é o mar. O homem não consegue dominar. Para o Senhor, Ele é como uma simples gota de orvalho. Olha o céu infinito azul. O homem não conhece os seus limites, mas o Senhor pode abrangê-lo com um só relance do seu olhar. Deus é grande, maravilhoso. Olho para o sol quando despontando vem, com sua luz aquecendo o dia, mas o seu brilho não tem o fulgor da glória. Senhor, olha as estrelas, incontáveis são, assim também o Senhor tem bênçãos para ofertar aqueles que com fé o buscam. Amém. Glória a Deus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo
pesado e árduo de carregar. Não ter que andar ansioso de nada senão sobre ele lançar cada problema, cada aflição. E a paz de Deus então mente e o coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. Não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grata e súplice oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder, como é bom saber. Que a paz de Cristo guarde a sua mente e o seu coração. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 6. O tema que nós estamos meditando nesses finais de semana é como ser igreja não estando na igreja. Um grande desafio para nós, mas também uma realidade, onde nós estamos reunidos nos lares, com a família. Que Deus assim nos oriente para sermos uma igreja conforme o projeto dele e que a luz dele brilhe através de nós. Gênesis capítulo 6, nós estaremos fazendo a leitura do versículo 9 e versículo 10. Que esse grande desafio de ser igreja não estando na igreja, pensando que estar na igreja nós estamos envolvidos pelo ambiente próprio de culto, nos lembrando das igrejas mais antigas, onde elas são altas, têm os seus portais grandes, altos, onde o teto ali é bem alto e no teto tem a pintura do céu, anjos, Deus, seus vitrais com seus desenhos, para que o homem, a mulher, quando entrar, sinta-se pequeno diante da grandeza de Deus, onde todo esse ambiente, ele promove essa comunhão com Deus. Na nossa igreja mesmo, uma igreja centenária, uma igreja que, ao olhar para suas paredes, ao olhar para sua decoração, seu teto, nos lembramos que ela é uma igreja que tem uma bonita história, uma história com o Senhor. Tudo isso contribui para que nós estivéssemos cultuando ao Senhor. A igreja cheia, irmãos e irmãs, tudo isso colabora. Mas o grande desafio agora é que nós não estamos aqui, nós estamos nos nossos lares. Então, como ser igreja dessa maneira? E como eu falei na semana passada, nós temos o desafio de ser igreja agora e também temos o desafio de ser igreja na pós-pandemia. E para isso, então, eu te convido, como na semana passada, a nós olharmos um pouquinho da história, de quem nós somos, para nós sabermos quem nós seremos. Então, em Gênesis capítulo 6, a história de Noé é uma história que traz muito da nossa identidade. Então, diz assim a palavra, Gênesis capítulo 6, versículos 9 e 10. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, olha que história maravilhosa. Eu fico muito atraído pela história de Noé,
porque a história de Noé mostra uma história de alguém que tem comunhão com Deus. Né? Pedro, na sua segunda carta, ele diz que Noé era o pregador da justiça, e o texto que acabamos de ler diz que ele era um homem justo e íntegro. O que significa ser pregador da justiça, como Pedro diz? É que Noé vivia uma vida conforme era para ser vivida, uma vida segundo os padrões de Deus. E Noé me ensina que aquela tese de que o homem é produto do meio cai, porque Noé vivia numa época muito difícil. O texto, eu convido você a acompanhar, deixar sua Bíblia aberta aí, em Gênesis capítulo 6, o versículo 5 diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então Noé vivia nesse contexto. Noé vivia em meio à maldade, mas Noé, ele não praticava a maldade. Noé era um homem justo e íntegro. Então é muito difícil compreender quando a pessoa diz que ela faz certas atitudes, tem certas atitudes erradas, porque todo mundo erra. É muito difícil ver pessoas que conhecem a palavra, mas vivem longe da palavra porque estão num ambiente em que a palavra não é comum. As justificativas são muitas. Aliás, quando há essa tese levantada de que o homem é produto do meio, ela também pensava naquilo que é bom. Então, se o homem estava no meio bom, era bom. Mas isso também é errado, porque o fato de nós estarmos na igreja, mas não sermos igreja, isso também é errado. O fato de estar aqui, envolto num ambiente próprio para a espiritualidade, próprio para buscar a Deus, ao olhar para o lado, você vê um irmão, uma irmã buscando ao Senhor, olha para o outro, olha para frente, para trás, mas agora você está em casa, você está com a sua família, ou às vezes está até sozinho. Então, como viver dessa maneira? Noé nos ensina que dá para viver conforme os padrões de Deus, mesmo num mundo totalmente em caos, totalmente complicado, porque o texto, no versículo 5 que nós lemos, ele diz que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem. Todo, não era parte, não, era todo. E essa maldade, então, estava ali no ambiente. Talvez você me pergunte, mas pastor, e Noé? Noé não estava nesse ambiente? Sim, Noé estava nesse ambiente. A palavra do Senhor diz que não há um justo nenhum sequer. Todos pecamos, todos somos pecadores. Todos nós carecemos da graça, da misericórdia de Deus. Noé não era diferente. Com Noé não foi assim. Por isso que eu te chamo a sua atenção para o capítulo 6, o versículo 8, que diz assim: Porém Noé achou graça diante do Senhor. Então Noé, como que foi capaz de levar uma vida justa, uma vida de reconhecimento de Deus, através de um meio onde só tinha maldade? Porque Noé achou graça diante de Deus. E como ele achou graça diante de Deus, o versículo 9 que nós lemos diz que Noé andava com Deus. Então a primeira grande lição aqui para nós é andarmos com o Senhor, porque nós achamos graça diante do Senhor. A palavra diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E a fé, ela é evidenciada na vida de Noé pelo fato dele andar com Deus. Mesmo em meio a toda essa circunstância, Noé andava com Deus. O interessante de pensar nesse contexto que nós estamos conversando, e que o homem não é produto do meio, essa tese cai. Muitas pessoas investem, às vezes nascem, os filhos estão num meio, as pessoas investem em educação, investem em cursos, procuram se esforçar de todas as maneiras financeiras, dizendo que o meu filho ou a minha filha, eles vão ter um futuro melhor que o meu. Mas eu queria que você guardasse isso no coração. Nem todo o dinheiro do mundo pode dar a você ou a sua família, seus filhos, um futuro diferente, se Deus não agir no coração, no interior da sua vida, da sua casa, da sua família.
Muito mais que investir financeiramente, é necessário investir espiritualmente. Noé, ele andava com Deus, ele buscava a Deus, porque no meio em que ele vivia não tinha solução. Mas Deus tem solução para todas as coisas. Então Noé foi alvo da graça de Deus. Ser igreja, nesse tempo em que nós estamos vivendo, não estando aqui num ambiente todo preparado para a espiritualidade, para nós estarmos como igreja, é entender que nós somos igreja. Então nós somos igreja onde nós estivermos. Então a primeira lição é andar com Deus. Nós precisamos andar com Deus. E o propósito de Deus é esse para nós, porque a graça dele está sobre nós. Aprendendo sobre isso, sobre essa lição de andar com Deus, nós vemos então que a graça de Deus que nos permite caminhar com Ele é a mesma graça com que nos leva a um lugar seguro. E eu queria que você acompanhasse então o capítulo 6. Eu vou ler o versículo 11, mas depois eu quero ler o versículo 13. O versículo 11, para reafirmar o que está acontecendo ali naquele contexto. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então, o que Deus vai fazer aqui é porque a terra se perdeu. A terra perdeu a visão, o foco, a direção. Cada um vivia conforme queria. Ninguém mais buscava ao Senhor, a não ser Noé, que achou graça diante de Deus, andava com Deus, e ele era um homem justo e íntegro. Então, o versículo 13 diz assim: Então disse Deus a Noé, fruto desse relacionamento de andar com Deus, há um diálogo com Deus. E Deus então diz a Noé o que ele vai fazer. Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra estava cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então Deus está alertando Noé. E o texto diz, e conforme Pedro diz lá na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 5, que Noé era um pregador da justiça, a própria vida de Noé anunciava a presença, anunciava o juízo de Deus. Ninguém poderia dizer que era impossível viver uma vida nos padrões de Deus, porque Noé vivia. Então nós precisamos entender isso também a respeito da nossa vida. O nosso testemunho não só ele leva pessoas a conhecer o amor de Deus, como o nosso testemunho também leva pessoas a conhecerem a justiça de Deus. O evangelho que nós anunciamos, ele fala da graça, do amor, mas ele também fala da justiça de Deus. Ele fala da necessidade do arrependimento. Ele fala da necessidade do perdão de Deus. E nós precisamos então entender que Noé, ele era o pregador da justiça de Deus. As pessoas olhavam para ele e as pessoas reconheciam Deus em sua vida, mesmo não querendo viver uma vida conforme os padrões de Deus. E Deus, então, ele pega Noé com a sua graça, tem um relacionamento com Noé. Noé andava com Deus, mas também Deus leva Noé para um lugar seguro. O versículo 14 diz assim: Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. E se você continuar a sua leitura no capítulo 6, você verá que Deus vai descrevendo para Noé a maneira que ele quer, conforme a arca, o tamanho da arca, a forma da arca, mas também o que ele vai fazer com a arca. Então Deus, ele vai descrevendo esse relacionamento de Noé com Deus, faz com que Noé tome conhecimento dos planos de Deus. Não é diferente conosco hoje. Na leitura da palavra, na oração, no partir do pão com os irmãos, no compartilhar dessa vida em comunhão com Deus e com os irmãos, uns com os outros, amando a Deus e amando ao próximo, nós vamos tomando conhecimento dos propósitos de Deus. Então nós podemos estar anunciando esses propósitos ao Senhor, mas nós também temos que estar caminhando segundo os propósitos de Deus. E o versículo 22 do capítulo 6 de Gênesis diz assim: Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Noé obedecia a Deus, Noé andava com Deus, Noé era um homem justo e íntegro. Justo porque ele vivia conforme os ensinamentos, conforme os padrões de Deus. Íntegro
porque ele fazia isso por inteiro, ele vivia de uma forma como um todo, e isso refletia em sua obediência. O versículo 22 diz: assim fez Noé consoante a tudo. Não era parcial, não era aquilo que ele concordava, aquilo que ele entendia. Ele simplesmente obedecia e desfrutava do prazer e do benefício da obediência. Qual é o prazer, o benefício? É poder participar, estar participando de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Nós somos chamados a fazer parte daquilo que o Senhor já está fazendo em nosso meio. E nós precisamos entender isso. Se é Ele que está fazendo, nós participaremos. O projeto é dele, os meios são dele, os recursos são dele, a competência é dele. Nós somos seus instrumentos em suas mãos. Que bênção! Se nós entendermos isso, nós seremos muito abençoados. A nossa vida será uma vida cheia de alegria e de paz. Então nós vemos aqui que alguém que anda com Deus, Noé andava com Deus, é porque a graça de Deus estava sobre ele. E nós vemos também que Deus, ele leva a um lugar seguro. Então Deus chama Noé a construir a arca, mas no capítulo 7, primeiro versículo diz assim: disse o Senhor a Noé. Olha só que legal, o relacionamento de Deus constante com Noé, de Noé com Deus. Entra na arca, tu e a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Que palavras maravilhosas para um servo de Deus ouvir do seu Senhor, do próprio Deus. O Senhor dizendo que olha para a vida de Noé e reconhece que Noé tem sido justo diante dele no meio de toda essa geração. Será que você pode ouvir isso do Senhor? A nossa vida, a vida que nós levamos, a maneira que nós vivemos, nós somos alvos da graça de Deus, mas a maneira que nós vivemos reflete a presença, o amor, a comunhão, o andar com Deus nos nossos dias? Porque com Noé, sim, não só era evidente isso diante de Deus, como era evidente também diante das pessoas. E o texto, então, mostra Deus levando Noé para um lugar seguro. Entra na arca. Deus está chamando Noé, mas olha também a bênção de Deus através de Noé. Tu e toda a sua casa. Se você olhar para o texto sempre fala e deixa muito claro: Noé não era justo e íntegro. Eu reconheço que você, Noé, tem sido justo diante de mim. E porque Noé vivia uma vida dessa maneira, a sua casa desfrutou das bênçãos de Deus. Isso nos lembra o que a palavra do Senhor fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Comece por você. Às vezes nós estamos orando pelos nossos familiares e devemos continuar orando pelos nossos familiares, mas nós devemos vigiar a nossa maneira de viver, porque através de nós o Senhor age. Nós fazemos parte da resposta de Deus às nossas orações em relação à nossa família. Foi assim com Noé, com tantos outros personagens na Bíblia. Foi assim com o carcereiro e pode ser assim com você, comigo, com cada um de nós. Noé, então, com a sua família, são chamados e levados por Deus para dentro da arca. E não só a vida de Noé foi significante, a ação de Deus através da vida de Noé foi tão evidente a ponto de alcançar a sua família, como a palavra diz que isso fez diferença em toda a terra, com os animais, com toda a criação. Olha o que Deus é capaz de fazer através da vida de um homem, quando ele se coloca à sua disposição, quando ele leva uma vida conforme os padrões de Deus, quando ele anda com Deus, como ele é obediente a Deus. Então a graça de Deus, que permite com que Noé caminhe com ele, é a mesma graça que o leva para um lugar seguro, leva para dentro da arca. E o interessante é que a arca, feita de madeira, ela é feita para comportar, para socorrer e para proteger Noé e sua família dentro dessa arca. E o versículo 5 do capítulo 7 mostra mais uma vez: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. A obediência, tudo fez Noé segundo o Senhor.
lhe ordenara. Então nós vemos aqui que acontece o dilúvio. O Senhor havia dito que aconteceria e aconteceu. Então esse é um grande alerta para nós. A palavra do Senhor se cumpre. E Ele diz que aconteceria. Ele diz que voltaria para nos buscar. E Ele vai voltar. Mas Ele também diz que o seu juízo virá sobre a terra. E o seu juízo virá. Então nós devemos levar a sério a palavra do Senhor. Nós devemos anunciar a palavra do Senhor. Nós devemos viver de acordo com a palavra do Senhor. E nós devemos testemunhar sobre essa palavra às pessoas à nossa volta. Noé era pregador da justiça. Que nós sejamos pregadores também. E o texto então diz que o dilúvio vem. E no capítulo 7, versículo 23, diz assim, preste bem atenção nessa palavra: assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis, as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam. Ficou somente Noé e os que com ele estavam. Tamanha é o mover de Deus, mas também tamanha é a graça de Deus. O Senhor os abrigou dentro daquele madeiro. E pensar que o madeiro da arca foi quem salvou Noé e a família. E pensar que através do madeiro da cruz de Cristo, eu e você fomos salvos. E toda a nossa família pode assim também ser, se ainda não foi. E todas as pessoas que nós conhecemos também pode, através do madeiro de Cristo, a cruz de Cristo. E nós continuamos então, através da graça de Deus, Noé pode andar com Deus. Através da graça de Deus, Noé é levado para um lugar seguro. O capítulo 8, primeiro versículo diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais. Então Deus, com a sua aliança e o seu compromisso com Noé, Deus socorre Noé, que está na arca. Diz o texto que choveu 40 dias, chuva torrencial, como nunca tinha acontecido. E o interessante é ver, nós estamos num período de pandemia, nós estamos num período aqui que nós estamos em distanciamento social, nós estamos dentro de casa e muitas pessoas estão passando por aflição por causa disso. Nós temos visto cidades aí que têm começado a voltar a algumas rotinas e o pessoal já foi correndo para as ruas e isso está levando as autoridades a repensarem a esse respeito, porque tem muita gente fora. Então, essa questão de estar dentro de casa tem trazido aí muita agonia para alguns, ansiedade para outros. Noé ficou dentro da arca, ele, sua esposa, seus 3 filhos e as esposas de cada um dos filhos, 8 pessoas, mais vários animais, casais de animais, dentro daquela arca. Por mais de 1 ano. 1 ano e 13 dias eles ficaram dentro daquela arca, aguardando a vontade de Deus a acontecer, o cumprimento da palavra de Deus. Mas Deus não se esqueceu deles. O nosso tempo, esse tempo de pandemia vai passar, porque Deus não se esquece de nós. Mas o que acontecerá depois? O que aconteceu com Noé depois? E eu quero então te chamar a atenção para terceiro pilar, terceira lição que nós estamos aprendendo aqui, porque a graça do Senhor sobre Noé atrai Noé e leva Noé a continuar tendo comunhão com o Senhor. Diz o texto, capítulo 8, versículos 20 e 21. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Através da vida de Noé, a decisão de Deus é abençoar toda a terra, mesmo reconhecendo que o coração do homem é um coração difícil, mesmo reconhecendo aqui, como diz na palavra do Senhor, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. O Senhor resolve cuidar e amar cada um de nós.
Tamanho é o mover de Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas. O que Noé então fez pós essa reclusão de 1 ano e 13 dias? Ao sair da arca, a primeira coisa que Noé faz é oferecer, se colocar no altar do Senhor e fazer ofertas ao Senhor, coisa que ele fazia antes, ele fez também depois, porque Noé não deixou de ser servo do Senhor. Noé era, ele não estava sendo. Então, antes, durante e depois, Noé andava com Deus, tinha intimidade com Deus, se relacionava com Deus. Nós não seremos, nós somos igreja. Éramos igreja antes da pandemia, somos igreja durante a pandemia, mesmo não estando aqui, estando cada um no seu lar com a sua família, e nós seremos igreja pós-pandemia, porque a graça do Senhor está sobre nós. A graça do Senhor nos permite andar com Ele, a graça do Senhor nos leva a lugar seguro, e a graça do Senhor faz aliança, renova a aliança sobre nós. Olha o que o texto diz, capítulo 9 de Gênesis, primeiro versículo: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Versículo 8, disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco. Versículo 13, do capítulo 9, porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. E versículo 16 do capítulo 9, que diz: o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Aliança de Deus com Noé, com a sua família, através de Noé, com toda a criação. Aliança de Deus comigo e com você. Até hoje, quando nós olhamos e vemos o arco-íris, nós nos lembramos que é a marca de Deus, da aliança, do renovo que Ele fez com Noé e através de Noé comigo e com você. Para nós encerrarmos, caminhando para a nossa conclusão, eu volto com você no texto que nós lemos em Gênesis capítulo 6, versículos 9 e 10. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Noé tinha um estilo de vida voltado a Deus. Tenha um estilo de vida voltado a Deus. Ele vivia como, o texto diz, entre os seus contemporâneos. Noé era assim, diante de todos. Noé não tinha medo de ser diferente. Diz a palavra que as pessoas, elas acharam estranho Noé construir a arca. Imagina Noé construindo a arca, as pessoas passando. Imagina como Noé e a sua família não viviam aquele momento, mas o que os firmava era o propósito, era a palavra, era a ordem de Deus, por isso que Noé cumpriu todas. Então Noé, ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E o texto encerrando diz, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. O que isso significa? Talvez você possa olhar e falar, como que Noé foi o pai? Como que ele ensinou os seus filhos? E eu vejo Noé ensinando através da sua maneira de viver, do seu relacionamento com Deus. Os filhos podem olhar para os pais que têm um relacionamento com Deus e seguir os passos dos seus pais e amar a Deus como seus pais o amou. Porque é muito fácil colocar a culpa no erro dos pais na educação dos filhos, mas os filhos precisam olhar para os pais e veem que os pais, embora sejam falhos, a graça de Deus está sobre eles. Nós não somos super-heróis, nós somos falhos. Todos pecaram. Mas a palavra de Deus diz que pela graça nós somos salvos. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que nós possamos então guardar essas verdades no nosso coração. A graça de Deus nos permite caminhar com Ele. A graça de Deus, ela nos leva a um lugar seguro. E a graça de Deus, ela faz com que a aliança dele conosco seja evidenciada no renovo dele, com Noé, através de Noé, até os nossos dias. Feche seus olhos, eu quero orar com você, orar por você, e vamos depois receber a bênção.
Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pelo tamanho privilégio de sermos alvo da Tua graça e do Teu amor. Peço a Deus perdão pelos nossos pecados e peço que o Senhor nos fortaleça, que cada um, ó Deus, possa andar com o Senhor, possa, ó Deus, experimentar da comunhão preciosa com o Senhor e possa ser fortalecido pela Tua presença, mas também confrontado pela Tua santidade. Que cada um possa ser quebrantado, Senhor, pelo Teu Espírito e cada um possa pedir perdão ao Senhor e se voltar à Tua palavra e ao Senhor. Mas também que cada um seja levado pelo Senhor a um lugar seguro, possa estar, ó Deus, habitando no esconderijo do Altíssimo e descansando à sombra do Onipotente. Que cada um possa, Senhor, ter o seu coração guardado no Senhor para viver o Teu propósito mesmo em meio às circunstâncias, mesmo se estiver num lugar onde ninguém mais é do Senhor, que cada um possa permanecer firme no Senhor, porque o Teu Espírito está em nós. E também, Senhor, que cada um possa se lembrar da aliança que o Senhor tem conosco, do Teu amor, que somos selados pelo Teu sangue e pelo Teu Espírito Santo, pela cruz de Cristo, e que nós possamos continuar sendo igreja todos os nossos dias, glorificando o Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? E agora, igreja do Senhor Jesus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor eterno do Deus Pai, as benditas consolações, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus, repouse sobre o seu povo, reunido em cada lar e semeado por Deus em cada canto desta terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Nós disponibilizamos aí no grupo da igreja, né, o número da conta aí dos depósitos, né, dos nossos dízimos, das nossas ofertas. E não esquecer também da diaconia, dos alimentos. Todo dia pela manhã, das 9 ao meio-dia, o Vinícius está lá na igreja, para você levar lá o seu alimento para nós estarmos sustentando as famílias. O tempo está fechado, mas não o nosso coração. Isso é ser igreja.